Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui mais uma vez com Química Aplicada ao Geral e desta vez com o tema relacionado à pressão osmótica. Mas antes de mais nada, convidar-vos, por favor pessoal, subscrevam-se ao canal, ponham like caso tenham gostado do vídeo, compartilhem com os vossos familiares, colegas e vamos matar o exercício. Let's go! Então, vamos ler aqui o nosso enunciado. O enunciado diz o seguinte. Primeiro, uma amostra de 140 gramas de polietileno, um plástico neste caso comum, ok? É dissolvido em quantidade suficiente de benzeno, ok? Para produzir exatamente 100 ml de solução, certo? Depois, a pressão osmótica medida é 1,86 milimercúrios a 25 graus Celsius, ok? Calcule a massa molecular média de polietileno. Ok, vamos lá pessoal. Primeiro, antes de mais nada, o que nós temos que fazer? Extração de informação, ou melhor, de dados. Vamos lá, dados. Vamos pôr aqui, dados. Temos que ter noção, neste caso, dos dados que é dado, neste caso, no enunciado. Vamos lá. Primeiro, dizem que o quê? Dizem que é uma amostra de 140 gramas de polietileno. Bom, aqui já dão, neste caso, uma certa massa, quantidade, neste caso, do polietileno. Ok. Depois daqui, o que é que nós temos? Que é um plástico comum, etc. Tem a explicação do enunciado. E, de seguida, nós apanhamos 100 ml de solução. Ou seja, volume. Ok, pessoal? Temos aqui mais um dado. Volume. Lembrem-se, aqui temos a massa, ok? Da respectiva amostra, polietileno. E aqui temos, neste caso, volume. Ok? Depois, tendo atenção, temos que converter, neste caso, volume. Sabemos que a unidade de volume é sempre dada em litros, pessoal. Então, se nós temos, neste caso, 100 ml, queremos, neste caso, converter em litros. Temos que fazer esse procedimento, que também é simples. De seguida, a pressão osmótica medida é... Então, é-nos dada, neste caso, a pressão osmótica. Temos aqui a expressão, neste caso, a pressão osmótica, que é dada, neste caso, por 1,86. Depois, dá-nos, respectivamente, também o quê? Dá-nos a temperatura. Então, aqui temos, neste caso, a pressão osmótica, que é representado, neste caso, por π. E depois temos aqui a temperatura. A temperatura, neste caso, vamos representar por T. Simplesmente isso, T. Só que, atenção a alguma coisa. Nós temos que ver, neste caso, as nossas medidas. Quais são as medidas? Primeiro, temos que a massa está em gramas, tudo bem. Temos, neste caso aqui, respectivamente, que o volume, neste caso, está em mililitros. Então, como é que nós vamos fazer a conversão, pessoal? Simples. Se eu quero passar, neste caso, para litros, basta dividir, neste caso, por 1000. Se eu divido, neste caso, por 1000, o volume é dado por 0,1. Ok, pessoal? Então, nós sabemos que a massa aqui, né, é dada, neste caso, por 140 gramas. Neste caso, a massa da amostra, ok? Temos que o volume, que temos que converter para litros, é só, neste caso, dividirmos por 1000. Lembrando que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ok? Então, convertendo, é só dividir por 1000. Por 1000 vai dar 0,1. Então, ficamos com 0,1 litro, ok? Depois temos aqui a pressão osmótica e temos a temperatura, pessoal. Esta temperatura está em graus Celsius, então vamos ter que converter na pressão osmótica, ok? Relacionada à química física ou física química, a temperatura aqui tem que estar, neste caso, em kelvins. E como é que nós fazemos essa conversão? Então, vamos lá aqui pôr tipo todos os dados, pessoal. Temos que pôr todos os dados que nós temos. Temos aqui a massa, ok? É dado, neste caso, a massa, que é respectivamente dada por 140 gramas. 140 gramas. Ok, cool. Temos aqui a massa. Qual é o dado que nós temos? Temos o volume. O volume aqui é dado, neste caso, por 100 ml. Então, convertendo, neste caso, que é dividido por 1000, é o mesmo que nós temos 0,1 litro. Ok, cool. De seguida, o que é que nós temos? Temos a pressão, neste caso, osmótica. A pressão osmótica, que é representada por π, é dado, neste caso, por 1,86, ok? Então, esta é, neste caso, a unidade oficial, não precisamos de converter nada. Depois temos a temperatura, pessoal. Temperatura, vamos chamar, neste caso, de T. A temperatura aqui é dada, neste caso, por 25 graus Celsius. Mas nós temos que converter em kelvins. Em kelvins, basta fazer o quê, pessoal? Simples. Conceito de física, neste caso, somar por 273, ok? Então, somando, neste caso, por 273, ficamos, respectivamente, com o quê, pessoal? Temos aqui na nossa máquina, né? Ficamos com 25 mais 273. Ficamos com 298. Ok, cool. Então, vamos estudar neste caso 298. O que é neste caso, pessoal? Kelvins. Ok. Agora, o que é que nós temos que saber? Bom, o enunciado pede-nos, neste caso, a massa, calcular a massa molecular média de polietileno, que é o respectivo material.
Então, como é que nós vamos achar, neste caso, a respectiva massa molecular? Lembra-se, pessoal, a massa molecular, ou molar, é o mesmo que neste caso que o M, ok? O M, o nosso M grande. E quais são as bases que nós temos que ter? Uma vez que trata-se, neste caso, de pressão osmótica, nós temos que conhecer, neste caso, algumas formulinhas. E quais são essas fórmulas? Vamos lá pôr aqui. A pressão osmótica, ok? Do modo geral, ok? Vamos, neste caso, generalizar. A fórmula, neste caso, é dada por esta relação. Temos aqui, neste caso, o π, que é dado, neste caso, pela pressão osmótica, vezes o volume, é igual, respectivamente, a N vezes R vezes T, pessoal, ok? Esta é a relação, neste caso, geral, nesta matéria de pressão osmótica. E o que é que nós temos que reter a partir daqui? Pessoal, primeiro temos o π, neste caso, que representa a pressão osmótica, ok? Segundamente, temos, neste caso, o V. O V é o volume, neste caso, em litros da respectiva solução. Temos o N aqui corresponde ao número de moles do soluto, ok? E temos o R neste caso é a constante universal dos gases perfeitos, que no caso vale respectivamente 62,3 mililitros mercúrios por litro sobre moles por Kelvin. É uma unidade muito extensa. Então, sem muito blá blá blá, depois temos no final a temperatura. A temperatura que neste caso é a temperatura absoluta, em kelvins. Então, Ronaldo, estás aqui a falar muito, descrição e tal, ok, mas como é que isto vem na prática? Vamos com calma, pessoal. Então, como é que é isto realmente na prática? O enunciado, ok? Agora vamos à pergunta do enunciado. Vamos lá, pede-nos a massa molecular, neste caso o M. Mas, o que é que eu posso lembrar disso? Alguma coisa eu consigo lembrar? O quê? Vamos lá. Eu sei que o N é dado respectivamente, o N que é o número de moles, é dado respectivamente sempre pela massa, neste caso do respectivo material ou do composto químico, sobre, neste caso, a massa molecular ou molar do respectivo, neste caso, do composto químico. Então, sendo assim, o enunciado pede, neste caso, este M grande. Então, como é que eu posso isolar este M grande, pessoal? O M grande aqui é dado, neste caso, respectivamente, por quê? Será dado, neste caso, pela massa do respectivo, neste caso, composto, ok? Sobre o número de moles, pessoal. Mas, como é que nós vamos fazer isso? Se nós formos a reparar, o enunciado dá, neste caso, a massa. A massa que é, neste caso, respectivamente, 140 gramas, pessoal, ok? E, de seguida, o que é que nós temos também a reter? Bom, nós temos o N. Ronaldo, dá-nos o N. Eu não me lembro do enunciado ter nos dado o N. É isso, pessoal. Realmente nós não temos o N. Não sabemos como é que podemos determinar o N. Pois, para termos a massa molecular, nós temos que ter, neste caso, o N. E nós não temos o N, pessoal. E para tal, como é que nós vamos, neste caso, achar o N? É por aí, usando esta relação, pessoal. É a partir daqui que nós conseguimos, neste caso, ter o N. E como é que nós vamos ter? Isolando, respectivamente. Então, isolando aqui, neste caso, o N a partir desta fórmula, ok? Da pressão osmótica, nós conseguimos ver que o N, passando toda esta parte para lá, temos que o N simplesmente aqui é dado respectivamente pelo π vezes o V sobre o R vezes T, pessoal. Esta é a fórmula, neste caso, final do N, que é o número de moles, que podemos substituir aqui diretamente, se nós quisermos. Ou melhor, substituir aqui não, podemos substituir, neste caso, aqui embaixo. E calcularmos, respectivamente, o que nós pretendemos, que é a massa molecular. Então, pessoal, como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós já temos o π, que é, neste caso, a pressão osmótica, é dado, neste caso, por... Vamos por aqui, N é igual, respectivamente, a 1,86, que é, neste caso, a pressão osmótica, vezes o volume em litros, pessoal, que é dado, neste caso, por 0,1, ok? Sobre o R, em que nós temos que o R corresponde, neste caso, à constante universal, neste caso, dos gases perfeitos. E que, no caso, ok, nós consideramos como sendo 62, neste caso, 0,3. Vezes, neste caso, a temperatura, pessoal. A temperatura que tem que estar em kelvins, ou seja, temperatura absoluta. Então, sendo assim, fica, neste caso, vezes 298. Ok, agora nós vamos computar tudo isto aqui na máquina e vamos ver, neste caso, qual é o resultado final, pessoal. Sem nenhum segredo, com todos os detalhes aqui, sem fugir, neste caso, de nenhum procedimento. Vamos lá ver isto, quanto é que dá, ok? Então, fazendo tudo isto na máquina, ficamos com 102,3 vezes, respectivamente, 298. Ok? Fazendo tudo isto aqui na máquina, temos este resultado, que é 1, ou seja, temos que o N aqui, que é o número de moles do soluto, é dado, neste caso, por 1 vezes 10 elevado, neste caso, a menos 5. Menos 5 o que, Ronaldo? Neste caso, moles. Ok? Já temos este resultado, que é o valor de N. Então, o que é que nós vamos fazer para achar o M? Vamos substituir o N por aqui e vamos substituir, neste caso, o M, que corresponde à massa, neste caso, do composto, que é dado, respectivamente, por 140.
Então significa que o M aqui é dado respectivamente por quê, pessoal? 140, ok? Temos aqui 140 sobre 1 vezes 10 elevado a menos 5. Isso vai nos dar aproximadamente 14. 14 o quê? Neste caso, gramas por mole, pessoal. Então, significa que a massa, neste caso, molecular média do polietileno, que é o respectivo composto químico, neste caso em estudo, é dado, neste caso, por 14 gramas por mole. E assim, neste caso, fechamos o exercício relacionado, neste caso, à pressão osmótica. Ok, pessoal? Eu espero que tenham gostado, neste caso, desta aula. Subscrevam-se, pessoal, não se esqueçam. Ponham like caso tenham gostado, neste caso, do vídeo. Deem, neste caso, comentários, críticas construtivas para o canal, porque só assim é que podemos crescer. Bons estudos, um abraço e peace!